Alô, amigos e amigas do esporte. Olá, minha gente. Tá começando mais um Esporte de Peso. E hoje o programa é especial. Hoje a gente vai contar a história de um cara que marcou época no futebol alagoano. Capitão, líder, campeão, revelação logo na estreia. Um cara que viveu o clássico das multidões CRB e CSA verdadeiramente dentro de campo. E hoje continua no futebol, formando novos talentos. Recebendo com muito respeito Jean Carlos dos Santos, o nosso Jean Capita. Capita, prazer grande tê-lo aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui no Esporte de Peso e uma alegria muito grande recebê-lo. Prazer é todo meu, né? Eu acho que pra gente que fez história no futebol, né? Ser reconhecido e poder estar aqui contando a nossa história agora como treinador, já como fui atleta também do clube, também do CRB. E vamos lá, perguntando aí que a gente vai passando. Conversando, não é isso? Conversando que a gente vai contando as nossas histórias. Valeu. E para começar hoje, um café Coringa, né? Legal aqui o café Coringa no G3. Jean, como começa o futebol na tua vida, Jean? Na realidade, o futebol para mim, cara, assim, é desde criança. Eu sempre gostei de jogar futebol, mas eu nunca pensei que ia ser jogador de futebol. Na realidade, até porque eu já contei essa história, onde eu chego conto essa história. Meu pai nunca quis que eu fosse jogador de futebol, né? Mas eu tenho 19 irmãos, né? 19. 19. O homem gosta de fazer um filhinho. O homem não gostava de futebol não, mas trabalhou bem, né? Bem. E a maioria dos meus irmãos, a maioria, quase todos, jogou bola, né? O Gil, o Jota, o Duda, o Paulinho, o Genésio. O único que não deu muito para futebol foi o Genésio, que é professor, né? Mas o demais jogou bola. E não sei a quem a gente puxou também, né? Porque meu pai nunca chutou nenhuma lata de verdade, né? E a gente nasceu com esse dom aí, só que meu pai queria que todos trabalhassem com ele, que a gente na época tinha uma firma, M Eletromotor de Alagoas, bem conhecida, né? Em Maceió, em Alagoas também, né? E a gente sempre adorou jogar futebol. E depois a gente foi gostando, né? Depois tive a oportunidade de fazer um teste no CRB. Como é que aconteceu tudo isso? Com 15 anos você já chegou ao CRB, né? Sim? Eu jogava pelo Rosalvo Lobo, na escola técnica, treinava. E meu cunhado, que era o Betão, ele já jogava no CRB no Sub-20. E tinha um Paulo César, que é o PC, eu acho que até você já conheceu. PC tem muito história no futebol. É massagista. Hoje eu acho que ele trabalha com o Elton Arábia. E ele sempre frequentava lá a escola técnica e me viu jogar, né? E junto com o meu cunhado, me chamou para me fazer um teste. E a primeira vez que eu fui, na semana já fiquei lá. Até hoje tô no Clube do RH do Brasil. Você lembra quem foi o staff, assim, que aprovou o Jean como jogador? Eu acredito que foi o Cláudio Humberto. Acho que o Cláudio Humberto foi meu treinador no Sub-15. Depois eu peguei o Nivaldo Silva também, no Sub-17. O que mais te marcou nesse período, hein, Jean? Rapaz, assim, poucas lembranças disso aí, né? Até porque a gente viveu a época, acho que é a pior época do futebol, né? Porque não tinha tantas condições, né? O clube não dava tantas condições a gente, mas a gente amava fazer aquilo, né? Que é jogar futebol, né? E depois as coisas foram melhorando, né? A gente foi também passando de categoria. Eu, particularmente, passei por todas as categorias do clube, né? A Sub-15, Sub-17 e a Sub-20. E no primeiro ano do Sub-20 eu já comecei a também já ter uma oportunidade de treinar com um profissional. Em meio às dificuldades, porque evidentemente que você já deixou isso muito claro, as dificuldades eram muitas. Pensou em desistir naquele momento, não? Várias vezes. Várias vezes, às vezes quando eu abandonava. Porque a primeira coisa, eu não precisava de jogar futebol, até pelas condições financeiras que meu pai tinha, né? Eu jogava porque eu gostava mesmo. E até na época que eu comecei a jogar profissionalmente, né, em 92,
Eu treinava de manhã e ia trabalhar depois voltava para treinar, né? E trabalhar. Então eu não precisava, não. E de vez em quando eu também já, até mesmo como profissional, eu pensei em parar. Porque a gente via o sofrimento dos companheiros, né? Que não recebia salário. Eu, particularmente, ajudei muita gente também, de meus amigos, né? E aquilo ali a gente tinha hora que dava um desânimo, mas é o que a gente gostava e a gente continuou. Pois é, todo jogador tem um começo, né, Jean? Você teve esse começo ainda muito jovem e esse começo diz muito sobre onde ele quer chegar. E você também, muito rápido, já chegou ao profissional do CRB, né? Sim? Sim, foi. Eu tive a sorte de ter pessoas do meu lado que me ajudaram, principalmente meus companheiros, né? Na época, né? Que era... Principalmente eu falo muito em 92, que foi ali que começou tudo. Porque logo no começo, o treinador do CRB 92 era Mauro Fernandes. Eu não tive tanto... Meu amigo Mauro Fernandes. Gente boa, gente Levei boa. Mauro pro Asa também, ele foi técnico do Asa. Bom treinador. Grande figura. Grande figura. Elegância, né? Saía pro jogo elegante. Saía pro gente jogo boa, elegante. né? E eu não tive tanta oportunidade, mas eles gostavam muito de mim, né? Levava pro banco, uma hora entrava, outra hora não. E depois que ele saiu, né? Eu tive a felicidade também de pegar um grande treinador que hoje até me espelho, que é o Givanildo Oliveira, né? Givanildo Oliveira. Também tive o prazer de levá-lo para o Na realidade, foi ele que me lançou de uma vez, né? Porque tive a sorte também de, na época, machucar 2 companheiros da minha posição, né? Que eu era o terceiro. E eu entrei no jogo... Quem eram os 2 primeiros? Um era o Miranda, agora o outro eu não tô lembrando. O Miranda que também é lagoano, né? Também é lagoano. Muito bom jogador, meu amigo até hoje, muita resenha, conversa com ele. Miranda era um loirinho, né? Isso. Um loirinho, né? Isso. Então machucou ele e outro, aí a oportunidade cai no meu colo. E cai num clássico, é isso? Isso, lá na Pajuçara. Eu fui o melhor em campo, daí por diante me tornei titular. Só que na época, o Givanildo contratou um cara na minha posição que chamado Izone, que veio do Maranhão, veio como um fera aqui para vir para ser titular. E realmente, depois que eu saí do time, começou a ser titular, né? Mas eu não parei de treinar, 2 jogos que eu entrei, no terceiro jogo eu já voltei a ser titular de novo. Pois bem, me fala um pouco, porque assim, eu conheci Givanildo, inclusive tive a oportunidade de contratá-lo para o Asa, mas assim, eu sei pouca coisa do Givanildo. Como era o Givanildo? É aquele jeito sisudo mesmo, cobrador, exigente? Ranzinza, mas na época não, né? O Givanildo tem uma história grande, muito belíssima no futebol, né? É reconhecido como o rei do acesso. Rei do acesso. Ele aqui no 92 saiu antes de acabar o campeonato. Eu me lembro desse fato aí que ele saiu para ir pro nosso rival. Sim. E o jogo na semana no clássico, o jogo era em Capela. O jogo era em Capela e era contra a gente de novo. Ele estava no nosso rival. Nesse jogo eu nunca vi tanta moeda na cabeça do Givanildo. Foi, né? Foi. A torcida irritada com ele, porque ele saiu na semana do clássico, tá? Mas era pavio curto, né? Não, era. Pavio curto. Ele é um cara extremamente decente, equilibrado, demais, profissional, conhecedor. Isso, conhecido. Mas assim, quando ele cismava também, não tinha muito o que conversar, não. Givanildo é tão ranzinza, pai, que essa história até eu conto pra todo mundo. Eu casei, e eu ia casar no sábado. E domingo tem um jogo importante que hoje em dia, se fizer isso, os meninos não fazem o que eu fiz, né? Ele reuniu sábado, tem recreativo, né? Que a gente fazia, né? Que era 2 toques e tal, depois fazia umas bolas paradas, tático, né? E ele reuniu antes do treino, disse, você vai casar, né? Se você vai casar, mas se você quiser jogar, você vai ter que vir concentrar. Eu digo, como, pessoal, você vai ter que concentrar. Aí eu disse, vou dizer que não. Quem quiser ir pro casamento do Jean, quem tiver na relação, pode ir. Agora, quem não tiver, vem concentrar. E você, principalmente. Eu me casei, ele ainda deu uma hora a mais para mim voltar para a concentração. A concentração acho que era 9 horas, se eu não me engano.
Vou dar até 10h30 para você, 1h30. Vou até 10h30 para você, você vai ter que estar aqui. Acabou o casamento, peguei minhas coisas e fui concentrar. E no outro dia eu acabei a festa. Mas Givanildo era chato no bom sentido. Né? Cobrador exigente, né? Cobrador até exigente. Demais. E você, quando chega, já se torna uma revelação, né? Foi, 92. No mesmo ano você já foi revelação. Campeão né? e revelação. Fui campeão e revelação. Aí foi passando os tempos, né? 93 já mudou muita coisa no CRB. O CRB contratou muito jogador com qualidade também, na época de Catatal, Serginho Carioca, Hernando Banana, um monte de Samarone. Também Samarone fomos bicampeão lateral, também. Né? Aí nessa época eu virei reserva. Foi. Mas era. O que tinha de diferente naqueles times de 93 e 94, Angé? Eu acho que era muita qualidade que tinha, né? Principalmente em 93, que contratou muito jogador com nomes. Não em 92, não. Era pouca gente conhecida, né? Aí em 93 o CRB contratou muito jogador com nome e qualidade. E foi no ano que o CRB subiu para a Série B. Que era até o Valdemar Corrêa o presidente. Eu lembro. Na época, o 93, o treinador era Arthur Lira, eu acho que... Arthur, não sei não, esqueci o sobrenome dele. Mas era muito bom treinador. Eu acho que era um carioca. Arthur Bernardes. Eu acho que é isso aí. Eu sei que é Arthur. E quando tudo mudou, que você virou logo capitão do CRB? Capitão mesmo eu virei em 94, né? Porque eu já vinha em 92, 93, né? No clube. Aí em 94 foi um ano que o CRB também não contratou muita gente, mas era um time muito desunido, né? Tinha qualidade, só que era muito desunido e pagava um, não pagava outros, né? Isso é terrível, né, no futebol. Mas eu nunca liguei para essas coisas não, né? E contratou o José Serrão, que veio de São Paulo, que ele trabalhou em São Paulo. Um técnico prestigiado no interior de São Paulo. Isso. Lá, né? Ele trabalhou em São Paulo, se eu não me engano, que na época não sei se foi do Cilinho ou foi acho que foi do Cilinho. E ele veio para cá, trouxe um monte de jogador de São Paulo, né? Mas não deu liga. Aí o CRB desfez da maioria desses jogadores e me chamou para numa reunião, os diretores, para assumir como capitão do clube, né? Como líder. E aí, por diante, a gente também contratou algumas peças, né? Para a Copa do Nordeste, mas a maioria é jogador tudo da casa. Da casa. A importância disso, já. Hoje você trabalha com base, a importância de, num elenco principal, num elenco profissional, você injetar jogadores da base, da casa, da cidade, da região. Qual é a importância disso? A importância é grande, só que eu acho que na época que eu joguei bola, eu acho que era mais fácil. Hoje tá se tornando mais difícil, mas hoje o CRB, eu falo o CRB particularmente, é um clube que está investindo muito, muito na base, né? Tá dando todo o apoio, todo o suporte para quem é profissional do clube, né? E principalmente para os garotos, né? O CRB hoje dá uma condição de time grande de verdade, como o CRB é. Então, assim, e as oportunidades que eles estão tendo no profissional, a maioria dos atletas também, tem muito atleta também já, eu acho que não me engano, o CRB está com uns 8 a 10 atletas no profissional, né? Mas hoje é assim, eu falo que é difícil porque os meninos hoje não têm muito foco como a gente tinha antigamente, né? E gostar também de fazer, né? Ter também um pouquinho de paciência. Encarar a coisa com mais seriedade. Né? Eu acho que né, é seriedade e ter um pouquinho de paciência, trabalhar. E outra coisa que é pior ainda, eu acho que a oportunidade, eles têm que estar sempre preparados para a oportunidade. Eu volto para 92. Se eu não tivesse preparado para a oportunidade que eu tive, eu não ia jogar mais. Não tinha abraçado. E né? Hoje eu sempre converso com eles isso aí. Mesmo que vocês não joguem, véio, vocês têm que estar treinando, né? Você tem que ser primeiro, né? Você tem que se espelhar naquele cara que é um profissional de verdade do clube, que vai te ajudar na tua carreira. E isso eu converso muito com eles. O que eu consigo definir, já, é que na tua época, por exemplo, além de Jean, da base, jogando, circulando no profissional, você lembra de quem mais? Jerônimo, Márcio Pereira, isso aí em 92, né? E eu, Jerônimo, Márcio Pereira, nós três fomos titular até o final do campeonato, né? Aí em 94 nem se fala, 94 era Jaelso, que foi treinador do lado, Jaelso, o capitão que é daqui, que é meu amigo e irmão. Filho de Pompeia. Isso, filho de Pompeia. Lau,
Wellington, volante, Soares, Gerinho, Toninho, deixa eu ver, Massatuba. Eu acho que tem uns 15 nesse grupo de 94. Imagina. Hoje, se China. Imagina, hoje a gente não consegue citar, por exemplo, você citou uns 15 aí. A gente não consegue. Se juntar todos os principais de Alagoas, os clubes principais, a gente não consegue citar 5. A gente não consegue. Porque eu lembro que há pouco tempo, na Série B, o Asa tinha André Nunes, Jota, Silvio Carrasco, Valdívia, Didira, né? Safra boa também essa de Asa. Safra boa. Eu joguei contra essa safra pelo Corinthians Alagoano como treinador. Corinthians Alagoano. Esse time era bom. Pois é. Valdívia. Muita gente, Valdívia, né? Muita gente. E, infelizmente, hoje a gente não tem mais. Espero. Você acabou de me dizer que o CRB está preparando uma base forte, uma base boa. Eu torço muito por isso, independente do escudo, independente do clube, mas é importante que a gente possa abrir portas para os garotos daqui de Maceió, como nós estamos, como de Arapiraca, de toda uma região. Você me falava ali há pouco que tem 2 jogadores que vieram de lá de Arapiraca. Nos fale aí dessa... Um é o Kevson, que é volante, que ele é de 2010, ele primeiro ano de sub-17, né? Ele veio através de um ex-atleta meu, que também, eu acho que jogou no Aço, o Bruno Nascimento. Sim, né? Sim. E agora o Bruno Nascimento é aquele menino lá de Maribondo, né? Não, ele é de Arapiraca. De Arapiraca, ele acho que até é empresário lá agora, acho que ele foi campeão comigo também, sub-20 CRB, e jogou profissionalmente também de CRB. Sim. E outro é o Guilherme, que veio do Cruzeiro também, através de um amigo também, um ex-atleta do clube, que é o Belchior. Belchior, que era lateral. Isso, jogadores de qualidade. Belchior jogou lá em Arapiraca também. Eu me lembro que ele jogou no CRB. Jogou no Asa também, Belchior. Eu não sei. Então ele trouxe 2 jogadores de qualidade. E como eu falo, eu acho que nessas regiões aí tem muito bons jogadores. Agora tem que ter paciência, né? Lapidar. Eu tenho dito que não só tem bons jogadores, tem uma mina de muitos jogadores. É só oportunizar, valorizar, né? Mas eu acredito também hoje que é muito culpa do que o futebol se tornou. Do né? sistema, o sistema. Eu acho que é o que se torna o futebol, que é empresário, é pai, é um monte de gente se metendo na carreira do moleque. São os interesses. Atrapalha muito isso aí hoje. Todo mundo cria fortes expectativas do resultado financeiro. Todo mundo tem um Messi, todo mundo tem um Neymar em casa. Não é assim que funciona. Verdade. Então, eles querem que jogadores que não têm, moleques que não têm a condição de jogar bola, ser jogador não tem. Tem que ter talento para jogar futebol. É verdade. Futebol vem muito do dom, né? Mas é isso que eu falo. Meu pai nunca jogou bola na vida. Meu pai era ruim de bola. E eu não sei com quem a gente puxou. Não é porque eu tenho um irmão meu que dois irmãos meus jogou na seleção alagoana, que é o Gil e o Jota. Um era zagueiro, o outro era ponta. E o outro goleiro era Paulinho, mas Paulinho era mais de futebol de salão. Né? E o Duda, lateral esquerdo. Isso aí batia até na alma dele. Hoje, até para descontrair o nosso bate-papo aqui, teu pai tá vivo, né? Tá, 94 anos. Né? Teu pai não jogou bola, mas foi um reprodutor, foi não, velho? Foi bom, né? Foi bom, né? 19 filhos, rapaz. Esse cara não tinha tempo de jogar bola, não, gente. Nem assistir televisão. Você jogou muita bola, foi campeão, é reconhecido por onde passa. A gente está aqui na recepção do G3 e há poucos instantes o Ricardo Mota, ao sair, reencontra a Jean e todo aquele prazer, aquela alegria de falar da referência que representou o Jean para o futebol de um modo geral, né? De um modo geral. Essa tua liderança adquirida, Jean, o líder, ele pesa mais dentro de campo ou fora de campo? Eu acho que acredito que os dois. Os dois, né? Porque o cara não pode só ser líder dentro de campo. Eu acho que ele tem que ser fora, pessoalmente. E isso eu tive muito. Eu aprendi muito. Porque eu já falei para vocês que eu joguei Aprendeu no dia a dia, né? Dia a dia. Eu aprendi com meu pai, aprendi com os meus companheiros que eu joguei. Joguei com 92, o capitão nosso era César,
César goleiro. Não, César zagueiro. Ah, o César zagueiro. É. Que jogou no CSA também. CSA também. No rival. No rival. Jogou também. Ele foi capitão no rival e foi capitão no CRB em 92. 91 pelo rival e 92 pela gente. Era um grande zagueiro. Alto, né? Roberto Nascimento, casca de Roberto bala, volante. Isso aí me ajudou pra caramba, começando em 92, né? Então a gente aprendeu muita coisa, né? E além disso, a vivência que eu tive, né? Na rua, né? Porque eu andei em todos os lugares. Então a gente vai aprendendo. E a partir de 94 que eu comecei a ser líder de verdade mesmo. E para se tornar um líder na constituição do homem, o que é que ele precisa ter? Eu acho que o respeito de todos. De quem ele está, com quem está conversando, convivendo. E isso eu tinha. Confiança, né? Isso mesmo. Confiança. Tudo isso aí. Isso é o que faz acreditar na liderança, né? No futebol não é só futebol, né? Tem que ter isso aí. Respeito. Tem que ser grande profissional, tem que ser uma grande pessoa, porque aí você ganha respeito. É verdade. E um vestiário de um clássico, como você define, CRB e o rival, vou respeitar aqui, né, como você se coloca. O que muda um vestiário desse? Como é um vestiário desse no dia de um clássico importante e decisivo? Primeiro, eu acho que clássico se ganha na semana, né? Acho que a preparação de um jogo no clássico é diferente de qualquer outro jogo, né? No campeonato regional que eu tô falando, né? Então é diferente, já ganha na semana e... A atmosfera, isso tudo, a ansiedade, o jogador começa... Já muda os treinamentos, o cara já se prepara melhor, já se concentra melhor nos treinamentos. E aí é que ganha jogo. E no dia lá é só descontração, principalmente dentro do vestiário. Tem alguns que gostam de escutar música, outros gostam de dançar, de resenhar. E eu, particularmente, eu ficava no meu cantinho quieto. Agora eu gostava de resenhar um pouquinho, né? Até para tirar a ansiedade. Tirar a ansiedade do jogo, né? Mas, verdadeiramente, Jean, é isso. Cada um tem sua maneira, o seu modo de como administrar, mas eu vou querer mexer um pouco contigo. Algum conselho que você tenha recebido que nunca esqueceu? Conselho não, mas uma bronca eu levei que até hoje eu falo para os moleques da base que Rildo jogou nesse time. Ponto esquerda. Ponto esquerda. Fazia gol demais de falta. E nós acabamos o jogo no trapichão, primeiro tempo, ele desceu. Eu não sei o que foi que eu falei para ele, brincando, que acho que a gente tava ganhando 2-0 o jogo, não sei, o negócio tava empate. Rapaz, esse cara me deu uma bronca, que eu olhei assim pra cara dele, no momento eu fiquei com raiva, né? Aí depois eu olhei assim, eu aprendi aquilo ali. Aí ele disse, não acabou o jogo não, isso não é hora de estar brincando não. Eu olhei pra cara, aí tá certo, e isso aí eu levei pra minha vida até hoje. E você aprendeu, Minha vida até hoje. Aprendeu. Isso aí pra mim é uma lição. Uma lição que eu tive. Naquela época, o que fazia o Rildo é o que o futebol daquela época exigia, né? Falava, bota a ponta, Tele, né? Porque chutava, driblava, batia, ele fazia gol demais de falta de clássico. Fazia gol e era um jogador assim que procurava sempre a linha de fundo, né? Que era chato, velho. Mas era chato pra caramba. Teve um jogador que depois, ao longo do tempo, você deve ter conhecido, se tornou um grande amigo. Eu tenho vontade grande de ir lá na Bahia, reencontrá-lo. Quando eu falo, sinto uma emoção muito grande, mas assim, mais chato do que aquele dentro do campo eu nunca vi. Eu tô falando do Deco. Lembra do Deco? Esse aí foi meu ídolo. Camisa 5. Meu ídolo. Esse aí também, quando era novo, né, eu ia para os jogos e eu comecei a me espelhar nele quando eu comecei a jogar. Esse cara era, vamos falar, dentro de campo, ele jogava pra cá. Ele escondia a bola. Era chato, era muito chato. E a entrevista dele antes do jogo, dos clássicos. Provocativa, né? Tirava muita onda dele, mas jogava pra caramba. Muita Deco, Mundinho e Patinha. Depois ele foi pro Asa. Delira, também era bom. Depois o Deco jogou no Asa. Depois, eu que levei eles. Deco, que jogou no Asa, Mundinho,
que hoje é falecido, jogou no Asa. Um dia eu só joguei com ele em marcha. Quando eu parei de jogar bola, eu andava no meio dos caras, aí eu ia jogar no marcha, eu conheci o Mundinho lá, um cara sensacional. E baixinho, número 8, igual aquele, era muita bola. Depois arrumei, mandei ele pro Central de Caruaru, aí tinha amizade lá com o pessoal do Central e mandei Mundinho para lá. Hoje é falecido, que Deus o tenha, mas era um jogador... Mineiro, né? Mineiro. Ô Jean, como foi jogar nos dois? Como você define? No CRB e jogou no rival também, né? No rival foi 6 meses só, né? Eu fui através do meu querido presidente, Euclides Melo, né? Só que na época lá o diretor não queria, mas o Euclides Melo queria, né? Então, fui meio desconfiado pra lá. E quem mandava era Euclides, né? Euclides Melo, Euclides Melo. Até hoje eu encontrei na praia, eu gosto demais desse cara. Resenho demais com ele, bato um papo, de vez em quando a gente conversa também pelo WhatsApp. Aí fui pra lá, fui tricampeão e depois eu fui dispensado, até o treinador era o finado Giba também. Bom treinador. Giba foi lateral direito do Corinthians. Certo. Aí eu passei 6 meses só lá. E depois voltei, eu saí, acho que eu fiquei desempregado, não sei se... Acho que os últimos 6 meses. Aí eu acho que em 98 que eu fui pro Asa de Arapiraca. Pronto. Joguei lá. Não, 97. 97. E como é que foi essa tua passagem pelo Asa? Depois disso aí eu voltei pro CRB em 99. Foi em 98 isso aí. Foi, né? E como foi a tua passagem lá no Asa? Rapaz, foi boa. Eu cheguei lá como um cara de nome, né? Que eu tava em Taubaté. Na época lá eu tava... Eu me recordo que na época, quando disseram o Jean tá vindo pro Asa, eu disse, oxe, será verdade isso? Eu não acreditei. Depois eu só... Porque eu tava tendo problema lá com o presidente do Taubaté, porque na minha posição tinha um volante que ele trouxe argentino, chamado Puma. Até gente boa pra caramba. Mas eu, assim, modéstia à parte, eu acho que eu tinha mais qualidade. E o treinador era o Coca. O Coca. Aí, e o treinador do Asa. Não, do Taubaté. Do Taubaté? Aí, e ele, Coca, me segurando, mas eu já tava sabendo de tudo. Aí fez reunião pra esculhambar jogador, que a gente primeira fase do lado do Taubaté, nós ganhamos todo mundo, só perdemos pro São Caetano. Que o São Caetano começou a crescer. Investir muito, né? E perdemos. Aí marcou a reunião, esculhambando, e coisa também voltada muito a mim, né? Aí eu me segurando, só que o Paulo Roberto tava ligando pra mim. Que o Paulo Roberto tava no Asa. Paulo treinador. Roberto Guilherme. Aí eu também, o salário melhor, né? Eu também ia voltar pra casa e acertei e vim embora pra cá. O que mais te marcou nessa tua passagem por Arapiraca e pelo Asa? Fiz um gol de Romário que eu nunca fiz na minha vida. Foi. Errou nesse dia já? Não, esse dia fiz um gol lá, assistido ao Romário. Foi. Eu acho que a gente ganhou, foi de 5-1 acho que foi a minha estreia, foi 5-1 contra o Comercial, que era um bom time. Ah, sim. Eu acho que até o final do seu Pompeu, pai do capitão de Joés. 2 times tradicionais, era Comercial de Viçosa e o Capela. O time da gente era muito bom também. Tinha Marquinhos ponto esquerda, Mizinha, Roberto Michele. Tem alguns caras que eu tinha jogado. O Silvio Paulista também tava. Ivan, lateral esquerdo. Edu. Time muito bom, o time da gente. Edu era um atacante, né? Isso, que jogou no CSA. Um moreno, né? 96, não era um moreno. Que eu dei um soco nele na final e corri atrás dele. No outro ano eu fui o melhor amigo do cara. Foi, né? Foi, aí, mas jogava muito. E era chato pra caramba. O que mais te recorda? Como é que foi esse gol? Tu lembra do lance? Como é que foi? Rapaz, eu sei que eu dei a bola e saí um pouquinho no bico da área, da grande área. E o cara, eu não sei quem foi que deu voltando. Só que o zagueiro veio muito aperreado, eu dei um tapinha e ele passou. Quando ele passou, o goleiro já saiu pra deitado, eu joguei por cima do goleiro. Foi um golaço. Eu nunca tinha feito um gol desse na minha vida. Foi? Da tua carreira, você define como um gol especial esse gol? Sim. Sim, né? Porque eu não era acostumado a fazer gol dessa forma, não. Meu gol é mais de pênalti, bater mais pênalti, muito pouco. Mas isso aí foi especial. Nessa época lá, você já citou aí alguns jogadores que formaram aquele elenco. O treinador é Paulo Roberto. Tinha os meninos da base, que era bom, Já. Tinha o Cebola, lateral direito. Isso. Muito bom jogador.
É verdade, todos dois. Todos bons. É a prova do que a gente conversou há pouco, né? Se valorizar e der a oportunidade, com certeza vai surgir. E dirigentes, você lembra de quem lá? Jurandir, Marquinhos. Só que o Asa tem um negócio que era errado, né? Jurandir Vieira Leite. Negócio de salário, aí tem uma divisão lá que não existia, negócio E eu fui me metendo nessa história e eu fiquei meio queimado lá. Ficou até queimado. Com o Jurandir, Foi, né? Porque eu fui defender os meninos da base. Porque na época, se a gente ganhasse um primeiro... Vamos lá, a gente ganha um primeiro, tem uma bicho, premiação. Né? Uma premiação. Você ganha o primeiro turno, né? Se você ganha R$300, você vai ganhar 150. Se o cara ganha 1.200, o cara ia ganhar metade do salário. Isso aí não existia, era uma coisa para todo mundo. E eu fui falar isso aí na segunda semana, Jurandir já não gostou muito. Já fiquei um pouco queimado lá. Já saiu. Você saiu em defesa do grupo. Do grupo. Somente dos meninos. É a liderança. Pois é. É a liderança. Pois é. E aí foi mal interpretado. Me queimei já. Isso aqui é bastidor. A gente falando de futebol de verdade, né? Como de fato aconteceu. Então, o Jean também foi um jogador que marcou passagem por Arapiraca, né? Pelo Asa, é um alagoano. Você falou de ter jogado já nos 3... Só jogou nos 3 maiores de Alagoas, né? Sim, foi. Né? E o Corinthians alagoano. E o Corinthians alagoano. Parei aí, em 2000. Qual foi o melhor momento da tua carreira? De 95 para 96. 95 eu acho que para mim foi um dos melhores grupos que eu joguei, né? Que foi aquele time que o Inha foi o maior artilheiro do estado, né? Mas naquela época também a gente... Porque o futebol é que eu falo, eu peguei a parte ruim. Hoje não, os caras estão pegando só a parte boa. Salário sempre atrasado, era 2, 3 meses. E era uma dificuldade grande e a gente nunca parava de correr, nunca parava de lutar, né? Era mais voluntarioso, né? Isso. Em 95 eu tive tanto problema com isso aí, porque a gente fazia greve, pô. Os caras me chamavam lá, eu via a condição dos meus companheiros. A gente fazia greve. Eu acho que foi umas 10 greves nesse ano aí. Pra ver se pagava, mas e aí ajeitava um mês, aí daqui a pouco passava... Teve uma época que a gente ficou com 12 bichos atrasados, que a gente ganhava tanto. Só que a gente dizia, vamos jogar, velho, vamos jogar, vamos ganhar. É melhor os caras dever a gente que a gente tá devendo eles. 12 salários, teve que fazer um acordo lá para os caras pagar 80%. E aí pagaram 80%, mas salário sempre foi atrasado. Ainda recebeu com desconto. Foi um ano até que eu tive até, no final da competição, tive depressão. Eu tive depressão de 95 para 96. 95 para 96, né? E eu nunca vi aqui na minha vida. Isso que você está falando é sério, já. Você conviveu com depressão? 3, já tive 3. A primeira foi de 95 para 96. Quando eu tava acabando já tava nas finais que era quadrangular, acho que tinha um quadrangular. Tem que ganhou 2 turnos e o nosso rival ganhou o terceiro. Aí teve o quadrangular final. E eu já comecei a sentir alguns sintomas, eu pelo meu canto da parede, os caras me via triste. Só que eu não sabia que era depressão, não. E eu, por que tá acontecendo? Dentro de campo querendo correr, um negócio preso, um negócio que eu digo pô, aí. Pronto, ganhamos o campeonato, beleza. Vamos pra festa. Aí no outro dia eu já tinha programado um churrasco com todo mundo, com a turma na Praia do Francês lá, que a gente ia muito lá, que a gente tinha uma pessoa lá que era amiga nossa, que era Maria Baixinha, que os caras conviviam muito lá. E aí depois voltando pra casa eu parei umas 6, 7 vezes daqui de Marechal para Maceió e me senti um negócio ruim. No outro dia, aquela história. Vamos lá no outro dia que vai sair dinheiro. Vamos para lá. Cheguei lá, comecei a assistir um negócio. Aí minha irmã que trabalha na Unimed, eu liguei para ela, você vai para lá pro hospital. E beleza, fui tendo sintomas. Um dia, pai, isso aí eu não esqueço mais nunca da minha vida. E já vinha com o negócio de já não dormia direito, era dor no peito, era dor em todo canto e nada. Ansiedade, né? Tudo, juntava tudo. Aí peguei o carro e fui no shopping. Eu nunca vi aqui na minha vida, eu conto isso pra todo mundo. Eu dei 2 passadas, eu pensei que eu ia ficar doido. Voltei pra dentro do carro correndo. Entrei no carro, comecei a chorar até dentro de casa lá. Comecei a chorar, pronto, pra depois
Passando estudinho, liguei pra minha irmã de novo. Ela arrumou uma médica chamada Eliana Medeiro. Não esqueço até a especialidade dela. Mas ela era muito boa. Aí pronto. Aí daí, diante... Cuidou? 6 meses. Em 96 eu parei de beber 6 meses para tomar o remédio, que era o remédio forte, que é o Rivotril, né? 6 meses. Aí fiquei bom. Mas quando eu fiquei bom, parece que ia acabar a cerveja todinha do mundo. Foi? Porque eu não podia, né? Assim, quer dizer, o tratamento foi 6 meses. Aí tive outra em 90, acho que em 99. Não foi em 99, 2000 e depois outra em 95. Só que em 2004. 2004 eu passei 2 anos tomando remédio sem botar um gole de álcool na boca. E graças a Deus eu curei, né? Mas assim, eu falava umas besteiras que hoje eu falo pra todo mundo que não fala isso. Não, porque fulano tem dinheiro, porque esse cano não sei o quê. Não tem nada a ver não, isso aí não. A recomendação é se render e tratar, né? Pois é. Se render e tratar. Agora, uma coisa, graças a Deus, que eu nunca tive, que foi de suicídio. Nunca graças passei. a Deus. Mas é um negócio chato, um negócio muito perigoso. É verdade. Eu não quero que ninguém Aqui a gente não fala só de futebol, a gente fala da vida também, né? Dessas experiências. Ô Jean, e barca, naquela época era mais comum ou nos tempos atuais? Mas aquele tempo também era problema. Era problema, né? Eu não vou mentir, não. Eu era meio... Assim, quando acabava jogo. Eu sempre falo assim, eu nunca fui de cara de beber muito, não. Assim, eu bebi assim, depois do jogo, e depois que eu aprendi, né? Eu aprendi muito com o meu lateral esquerdo, maior de Alagoas, Zezinho. Ele me ensinou muita coisa. E até beber ele me ensinou. Né? Mas assim, eu nunca gostei, até hoje eu não gosto de beber durante a semana. Agora, acabou o jogo. Podia estar quem? Ganhando. Podia estar diretor, podia estar quem? Eu bebia, não estava nem aí para ninguém. Agora, começava a semana, nunca gostei. Foco total. Não, nunca gostei, não. Até hoje mesmo, eu me cuido até para jogar Master. A gente joga pelo CRB do Master, eu me cuido. E isso não é mentira, não. O refúgio da época era na Maria Baixinha? A maioria era. A maioria era. Até pendura os caras faziam, mas eu não gostava, não. Tinha muita gente que ia lá fazer pendura, mas eu tô fora. Mas mas a barca era forte também. É que eu falo pra alguns amigos meus que tinha cara que... Quem era que ia mais na barca daquela época? Posso falar não, que os caras estão todos casados aí, estão ouvindo outra vida aí. Passou o tempo, pô. Os caras não bebem. E os caras hoje não bebem mais. Aí eu digo, pô, vocês agora que tem que beber, vocês não querem beber. Agora, quando jogava, chegava até bebo em concentração. Tem um monte de amigo meu que chegava bebo em concentração, velho. Tinha isso já? O quê? Pra chegar na concentração? Bebo e corria mais do que eu. Disso aí você vai falar, não é? Ei, corria mais do que eu. Os caras, como é que pode um negócio desse? Eu digo, se eu fizer isso, se eu tomar 2 cervejas numa sexta-feira pra jogar no domingo, o meu psicológico ia pra baixo, pô. Tem gente que reage ao contrário, né? Eu vou contar um. Já daqui tá na Paraíba mesmo, Roberto Michele. Michele, centroavante. Porra, que velho pra beber, velho. Agora o velho bebia no sábado, ele chegava bebo. Aí no outro dia ele acordava, 5 horas da manhã, ia lavar o carrinho dele lá e tal, depois ia deitar. Rapaz, no jogo parecia que ele... Voava. Não, ele corria demais, não existe não. E tinha um pó de Guaraná dele que ele tomava lá, que ele fazia uma mistura lá, que o velho corria pra caramba. E tinha muito cara que fazia isso aí, velho. Eu não conseguia fazer um negócio dele, nunca consegui. Tem gente que é assim. Mas a barca era grande. Tu viu aquela declaração do Dadá Maravilha, do Dario? Não. O Dario, o cara perguntou, disse, Dadá, e aí, no dia do jogo, o que é que você fazia? Ele disse, eu ia lá e tocava uma punhetinha. Tô fora, isso aí tô fora também. Não dá pra mim, não. Qual foi o jogo inesquecível da tua vida, rapaz? Inesquecível. Copa do Nordeste. 94, a final. Ali quer dizer, pô, se a gente ganha... Putz, faltou pouco, né? Pouco, né? Como faltou meio para o CRB, acho que ano retrasado, né? Ano retrasado também. Foi. Ali foi um... Bateu na porta, né? De novo. Bateu na porta. Segunda vez, mesma coisa nos pênaltis. E a maior decepção da tua vida como jogador? Rapaz, eu nunca tive não, decepção não. Nunca tive não. Nada que você... Nada, não. Até porque, como eu falei pra vocês... Que é um mundo meio traíra, né? Futebol, esse mundo, assim, né? quando eu comecei a levar o futebol a sério mesmo, eu me preparei para as duas coisas. Né? Pro sucesso e pro insucesso. Né? Então eu me preparei bem para essas coisas aí. E nunca teve... Até hoje me preparo. Né? Hoje eu treinador de base, né? E a gente tem que estar preparado para essas coisas aí.
Mas assim, não teve nenhuma trairagem assim de companheiro, de jogador adversário, de dirigente? Tem um de dirigente aí que 96 mesmo, como eu falei pra você, mas não vou dizer o nome não, que eu até gostava pra caramba dele. Que 96, o CRB foi pra final com três jogadores que eu fui buscar em casa pra jogar. Porque não queria jogar. Sem salário. Certo, atrasado. Fui em casa fui buscar os caras em casa. Arrumei alguns amigos meus CRB para resolver a vida deles, né? No termo financeiro. E esquecer, eu mesmo, pra mim não tem problema não, eu vou jogar. Mais foi 2 ou 3, só que eu não vou citar o nome não. Certo. E os caras vão jogar porque eu resolvi a situação, porque senão eu não ia jogar não. Perdemos o jogo, foi até nesse jogo aí que eu dei um murro no Edu, que depois virou meu amigo, Edu, ponta. E por que tu deu um murro no Edu? O Edu era muito chato, o Edu só ia por cima, batia em todo mundo, chato pra caramba. Eu digo, eu já tava mas você chegava junto também, né? Você chegava junto também. Aí eu já tava perdendo, eu vou pegar esse bicho hoje. Quando eu olhei pra um lado, eu olhei pro outro, era o Cavalcante, eu acho que era o Bandeirinha, pô. Não sei se era Bandeira ou árbitro. Eu soltei uma mão no pé de ouvido dele e fui expulso, né? Corri atrás dele pra ver se ele ia ser expulso também. Você levava ele com você? Aí, resumindo, passou. Aí daqui a pouco foram falar, para um dirigente aí que falar que eu me vendi, eu e mais 3 caras que eu fui buscar em casa para jogar. Minha mãe soube disso, minha mãe ficou tão revoltada. Morreu revoltada com isso aí. Futebol tem muita trairagem, não tem? Essa aí foi a pior de todas. Pior de todas. E essas conversas aí, antigamente surgia muito. Fulano se vendeu, ciclano se vendeu. Né? E ainda hoje tá tendo isso aí. Tem, né? Tem, com certeza. Mas isso aí não existe. Qual foi o jogador mais resenheiro que você jogou com ele? Resenheiro, Soares, lateral direito. Campeão, não é? Soares jogou lá também. Fiz até gol de falta. Soares. Amigo, irmão. Ali é figuraça. O que é que ele fazia de resenha? Ele fazia resenha, dançava, contava história. Ele lá, o junto, era muita história. Posso nem contar aqui, que o homem é pastor agora. Se você não quis citar o nome, mas aí você já escalou 3 lá na Maria. Não, esses aí não ia não. Mas esses aí não ia não. Futebol de hoje, Jean, o futebol de hoje tem mais mídia do que bola? Rapaz, tem as duas coisas juntas, né? Mas assim, eu sempre falo que eu acho que os jogadores de antigamente, tecnicamente, eram melhor do que os de hoje. Né? Algumas exceções aqui no... Os jogadores da época. Sim, com certeza absoluta. E eu acho que o futebol de hoje, os jogadores, dependem mais dos técnicos. Antigamente, não. Antigamente, os caras dentro de campo resolviam. Jogador de hoje, Jean, jogador dos tempos atuais, aguentaria um clássico daquela época, não? Acho que aguenta. Aguenta que até pelo... Porque o futebol mudou muita coisa, né? Mas eu acho que aguenta. Os caras também tem muito cara bom também jogando. Tem muito cara bom jogando. Mas eu volto a falar, eu acho que tecnicamente o futebol de antigamente, eu acho que tinha mais jogador de qualidade. Com certeza. Individual. Eu também acho. Individualmente era diferente. A gente lembra de elencos marcantes do CRB, do próprio Asa, e a gente, quando para imaginar assim, a gente lembra de jogadores extraordinários, né? Era bom ver o Rommel jogar. Ivanildo, ponta direita. Edson, ponta. Patinha, né? Luiz Carlos Gaúcho. Esse jogava demais. Luiz Carlos Gaúcho era clássico o tempo todo, né? E assim, jogadores definidores. Eu não consigo parar para ver 9 no nível de João dos Gols, de Freitas, de Dentinho, né? Reinaldo Daniel. Rinaldo ainda, jogava com a perna esquerda, né? Eu lembro que tem um jogador lá em Arapiraca, um zagueiro, e eu era dirigente, chamei ele, e ele tem uma dificuldade na fala, né? O Etinho, ele diz para mim, eu sou o zagueiro do planeta, ele disse. Aí Etinho veio jogar, e eu sabia da capacidade individual do Rinaldo, né? Aí eu disse, Etinho,
Pô, se cuida, porque o Rinaldo é um jogador de qualidade. Jogador que trabalha com a perna esquerda, todo jogador que trabalha com a perna esquerda, ele tem um diferencial. Eu sempre pensei isso. Também acho. Aí Etinho chega aqui, aí quando eu olho, lá vem Etinho no corredor dos vestiários ali, com uma chuteira com as travas dessa altura. Ele nunca tinha calçado chuteira daquele. Jogava com a de borracha, né? Aí eu disse, tá errado, esse cara não tá sabendo nem andar. E ele vinha se segurando assim no corredor, se segurando porque não sabia andar com a chuteira de trava alta, todo né? mundo sabia andar com aquela não é todo mundo. Aí eu disse, Etinho, rapaz, não inventa. Ele disse, e eu tô com essa faca aqui. Hoje, se ele vacilar, eu pego ele. Aí eu digo, tá bom. Não deu 10 minutos, não, meu irmão. Aí Rinaldo balançou aqui, aí 1-0. Eu disse, não tá vendo que não vai dar certo isso? Tá vendo que não vai dar certo? Aí eu encontro com... Após o jogo, eu chamo Etinho e eu via Rinaldo sempre conversando com ele durante o jogo, né? Aí eu digo, Rinaldo malandro tá levando o menino só na conversa, né? Só na conversa e levando... Aí eu disse, acabou o jogo, eu disse, ô Rinaldo, ô Etinho, que porra é que tanto você conversava com o Rinaldo? Isso aí não é praça não pra estar conversando, porra. Aí ele chegou e disse, não, meu chefe, e ele me disse que eu não sou um zagueiro, eu sou uma mãe. Muita resenha. Eu encontro com o Etinho hoje, eu digo, e Rinaldo, o senhor também não esquece essa conversa. Você hoje vive na base, trabalhando com a turma, pai de atleta, ajuda ou atrapalha? Atrapalha muito, né? Mas assim, lá no clube não permite não a entrada de pai, não. Hoje já é uma, não. Hoje no já é clube, uma regra. Isso aí eu acho que é importante, até porque eu falo assim, na época, eu virei treinador de base no Corinthians Alagoano, né? E eu trabalhei com jogadores de nome, né? Hoje em dia, Luiz Gustavo, que ainda tá jogando no Atlético Paranaense, tá no São Paulo agora há pouco tempo. Reinaldo Alagoano, Helder Grande, Edson Zagueiro, que jogou no São Paulo, Edson Silva, né? Fábio Santos, que foi centroavante também. Então, esses caras aí, velho, assim, não precisava pai levar, não. Hoje em dia, o pai tem que levar, tem que buscar, né? Se puder, o pai entra dentro de campo para jogar, para descansar o filho. Então, tá difícil, assim, a formação hoje tá difícil. Isso acaba atrapalhando muito. Pô, muito, até demais. Porque eu acho que... julgar o que você tá praticando lá e o pai fica julgando, acha que você substituiu errado, acha que tinha que prestigiar, né? E outra coisa, hoje os meninos não querem sofrer não, pô. Tem que sofrer um pouco, não que o clube não tenha que dar a condição, que hoje eu tô falando, o CRB dá uma condição boa demais. E hoje os moleques não querem sofrer, né? E é tudo fácil hoje. Na época que a gente jogava, era difícil demais e a gente corria atrás. E eu acho que isso aí eu cobro muito isso aí. Eu sou Mudou chato. Muita coisa. Meu auxiliar sabe como é que eu sou, Audálio. Sabe, né? Sou muito chato. E ele tá entrando no meu ritmo também, né? Uma pessoa maravilhosa. Se tiver o coração muito mole... Não, pode não. Não, Audálio, sinceramente... Lógico que tem hora que tem que ir, tem que dar um carinho, tem que estar conversando, mas assim, tem que ser duro, porque senão não vai virar nada. Não vai virar nada. Eu já peguei jogadores de qualidade, com qualidade que... achava que ia ser jogar com dor só com talento. E hoje só o talento não resolve. Não resolve. Tem que lutar, tem que querer. Nós vamos falar disso, mas eu preciso abrir aqui um parêntese. Você citou uma pessoa que, de fato, é um profissional e um homem de muita qualidade, o Audálio. O Audálio é um cara espetacular, um cara muito querido, embora ele tenha assumido essa identidade pelo CRB muito forte, né? Mas ele, quando jogou no Asa, honrou muito a camisa do Asa. Um jogador de muita qualidade e é muito querido lá em Arapiraca. Por onde passa, canto. Todo mundo gosta muito do Audálio. Coração grande demais. A gente estava falando dessa questão da relação do pai e tudo mais. Você já chegou a dispensar um craque, um jogador que você promissor pelo comportamento? Vários. Já fiz muito isso aí. Porque até agora um pouco tempo faleceu aí
Mataram, né? Porque é um menino que eu queria ajudar muito, né? Eu via muito talento nele, né? Era um lateral esquerdo, não vou nem citar o nome dele, cara. Assim, chamava ele para conversar, bora dormir aí no CT, na concentração do clube aí, que era do Corinthians Alagoano. Mas não queria. Chegava de manhã para treinar ou jogar. Ele chegava desgraçado. Acabado. Eu olhava pra cara dele e digo, vixe, meu Deus do céu. Primeiro tempo ele era uma negação. Em segundo tempo, não sei o que ele fazia, que ele corria pra caramba. Mas um talento desperdiçado, ajudando. Mas teve uma hora que eu não aguentei, aí mandei embora. O que é que deu? Mataram, se envolveram em drogas e... Isso aí tem muito, pô. Com certeza. Gente tenta... E eu sou um cara que, apesar de muita gente achar que eu sou um cara muito bruto, mas eu sou um cara do coração muito grande, principalmente para essas coisas aí. Para orientar, porque você viveu tudo isso, né? Passei por tudo isso aí. Na minha casa andou todo tipo de pessoa. E eu aprendi muito com isso aí. Mas é a falta de estrutura familiar. Isso. O cara não se cria com estrutura familiar para quando chegar no ambiente de trabalho ele chegar melhor e você lapidar, né? Falando disso, Jean, o futebol atual, ele perdeu muito da técnica ou da personalidade? Eu acho que personalidade. Porque acho era que tinha mais jogador de personalidade antigamente. Era comum a gente viveu basicamente a mesma época e assim, era comum a gente quando vê um jogador, esse tem personalidade, né? E aí, o futebol, você acha que perdeu muito na personalidade? Isso aí eu falo muito lá também na base lá, que a gente percebe quem tem personalidade, entendeu? Porque isso aí, a gente conviveu com isso aí, a gente que jogou, né, no meio de muitos jogadores com personalidade, e a gente vai aprendendo. Só que personalidade, acho que o cara, ele pode adquirir, mas eu acho que já vem de berço, né? E isso aí tá faltando muito, mas isso aí é por conta da criação também. Que hoje mesmo os pais criam a própria personalidade dos filhos, né? Não deixa o filho se frustrar. Porque o filho não é titular no projeto, aí bota para outro. Aí se não é titular, aí bota... E assim vai. Então você não vai criar. Porque quer agradar o filho. E aí, aí você não vai criar nunca a personalidade. Não deixa ele criar a personalidade dele. Pois é, não cria. Ele próprio cria. O meu neto, Guilherme Souza, ele tem 8 anos. Eu tenho um de 9, 10. 10. E aí ele foi substituído no jogo lá. Aí quando eu cheguei para ver o jogo, ele já tinha sido substituído. Eu disse, Gui, o que é que houve? Tava mal? Ele disse, nada, voinha. Esse treinador não sabe porra nenhuma. Aí eu cheguei e disse, não é assim, rapaz, não é assim. Se ele trocou, é por um momento do jogo, é por uma necessidade, não é assim. Aí depois eu conversei com ele, naturalmente. Eu tenho um neto também que joga 10 anos, eu vejo ele jogando, né? E eu vejo muito eu quando era da idade dele. Personalidade, não gosta de perder, ele perde, ele sai querendo bater em todo mundo, mas isso aí o cara tem que ir, né? Tem que ir podando, né? Porque passa até do limite também. Mas ele é danado. Eu sei que o nosso papo tem sido um papo sincerão, um papo legal, descontraído, muito bom, mas eu quero que você me fale com mais sinceridade ainda. Jogar no CSA sendo ex-CRB, isso gera muita pressão? Sim. E eu cheguei muito desconfiado lá. Até os atletas mesmo que o cara chega sob desconfiança. Não, e até os próprios atletas, né? Eu cheguei lá e... assim, eu conhecia os meninos, mas assim, não tinha tanta intimidade, né? Só eu acho que o Vanderlei que jogou comigo. O Vanderlei é atacante. Não, o goleiro. O goleiro. O goleiro, Vanderlei. E eu cheguei lá desconfiado, aí fui treinando, aí passando o tempo. Aí uma vez, só que eu comecei a ganhar a confiança dos meninos, e eles se reuniram comigo. Aí falou assim, pô, Jean, a gente tem uma impressão ruim de você, mas você é um cara do caramba. Eu digo, pô, você precisa conhecer a pessoa para depois julgar, né? Aí os meninos, pô, Jean, a gente pensava uma coisa de você, mas tudinho hoje, até hoje eu tenho uma amizade grande com todos. Léo, Mazinho, o próprio ele que foi embora agora, que o William Mago,
O Léo Volante, né? Léo Volante. Tá jogando, o careca, né? Tá jogando no Master da gente, contratamos ele pra... Jogou lá. Jogou lá. Tá jogando agora no Master da gente, no CRB. Aí Léo, Otávio, craque de bola, esse aí é o mais palhaço que tem, pô. Esse cara é muita resenha. Eu falei com ele esses dias, ele vem aqui no Esporte de Peso, ele tava de férias, tinha viajado aí, tava de férias. Mas ele voltou ele. Também tá lá com a gente, também no Master lá. Mas o Otávio é muita resenha, velho. Vou fazer uma resenha boa aqui com ele. Isso é forte, né? Isso é forte, porque você já chega num ambiente sob julgamento e às vezes até sentenciado, né? Mas eu acho que é normal, sabe por quê? Porque os meninos já eram fechados. Aquele time do nosso rival era danado, pô. Os caras vinham, acho que era bicampeão, a maioria da casa. O time quase todo da casa. Mazinho, Fábio, Jefferson, que morreu agora, zagueiro. Esse aí eu tenho amizade e eu falava com ele todo dia. O Jefferson você conheceu, né? Conheci. Zagueiro que foi para Portugal, morreu há pouco tempo agora. E era Ramon, lateral esquerdo. Tudo da casa, velho. Léo, o William também, o William Mar, que faleceu também, e Otávio. Aí tinha Mimi, quem era o centroavante? Mimi, centroavante. Eita, agora esqueci o nome do ponta. Esqueci o nome dos dois pontos agora. Gilberto. E um que corria, que a gente chamava de bode. Depois esqueci o nome dele. Era tudo a maioria da casa, o time todinho. E os moleques eram muito unidos. Isso aí eu também depois eu compreendi. O cara chega também. como um estranho, né? Mas eu compreendi depois. Chega como um estranho. Você não vai poder fugir dessa, viu Jean? Teve alguma proposta durante a tua carreira que você se arrepende de não ter ido? Não, proposta não, mas eu tive interesse no 92, quando o Givanildo foi pro Bragantino. O Bragantino tem interesse em me levar, mas tinha aquele, eu acho que era, contrato de gaveta, que não tinha que sair só se o presidente assinasse e tal. E isso aí eu tive essa proposta aí. Também tive do Lula Pereira, também no Paysandu. Lula zagueiro, que foi técnico, foi, né? ligou pra mim em 96, querendo que eu fosse pra lá, só que 3 meses também ela atrasada. Queria que eu fosse de ontem, eu digo, eu agradeci, pessoal, não dá não, que aqui eu vou ganhar a mesma coisa. E aí também tá quase igual aqui também. Eu agradeço, espero outra oportunidade. Só essas duas aí. Como é que foi a tua ida pro Taubaté? Foi através do João Feijó. João Feijó, que foi eu, Lau, Márcio Pereira e o treinador foi o Coca. E o João Feijó que negociou a gente pra lá. Coca vive em Maceió ainda? Vive. Grande figura. Eu fui para São Paulo na época. Gosto muito dele. Na época que eu fui buscar o César goleiro. Aí lá me indicaram o Coca. Não tinha as informações que a gente tem hoje. E aí eu procurei algumas informações no mundo, no meio, e não consegui. Assim, e o empresário que me ajudou a trazer o César goleiro, que era o Vadicuri, era um grande empresário do futebol nacional, ele me ofereceu para trazer o Coca. Eu não tive... Não é que eu não era boas informações. Eu não tive informações sobre o Coca. Treinador ou jogador? Não, jogador. Aí o Coca passou uns 15 dias depois, aí eu ligo a TV. Coca acho que tem uns 3 pulmões, ué. Corria muito. Corria demais. Aí quando eu jogava muita bola. Aí quando eu vejo uns 15 dias depois, aqui na abertura do Esporte no 7, eu acho que era isso. Aí o cara anunciou, acho que foi até Fernando Murta, uma coisa assim, ele disse: CRB contrata médio volante Coca. Eu digo, eita, é o Coca, que eu não trouxe, né? Aí o Coca vem para Alagoas, estreia contra o Asa, faz gol na estreia, que eu não ouvi Coca, eu ouvi falar que Coca tenha feito outro gol na vida, mas fez gol contra, Coca era igual a mim para fazer gol. Contra o Asa. Acabou o jogo, aí eu tô lá no vestiário, aí Epitácio disse... Epitácio é um mordomo do Asa, uma história belíssima. Conhece? Velho Pita, né? Boa. Aí Epitácio disse, e tá aí, que ele é meio gago, tá aí aquele filho da peste que fez o gol. Aí eu disse, manda entrar, pô. Ele não quer falar comigo, manda entrar. Aí ele entrou, o Coca. Ele disse, prazer, seu Josanildo, eu sou o Coca. Eu tinha acabado de fazer o gol no Asa, né? Eu acho que ele disse assim, eu vou lá para me apresentar a ele agora, para ele saber quem eu sou. Né? Aí depois ele voltou, foi...
técnico do Asa, tudo mais e tal. Naquele Flamengo e Asa no Maracanã, ele era o técnico do Asa, o querido Coca. Muito bem, Jean, a gente chegou ao fim, você precisa ir trabalhar também, mas se a gente fosse bater papo aqui, ia render muita coisa pela frente. Um dia. Eu agradeço muito pela sua gentileza, você foi super autêntico. Na hora que eu falei com você, você já sinalizou positivamente e eu quero agradecer a você. A nossa proposta é essa, a gente deixar no esporte de peso as histórias registradas, né? As histórias de jogadores que passaram no Asa, que fizeram história no futebol de Alagoas, e não só sendo jogador, né? Quem vive no meio, quem está no meio, a gente trabalha para eternizar aqui no esporte de peso. Muito obrigado pela sua amizade, pela sua consideração. Leva um abraço aí pro Audálio e para a turma toda lá. Quem tem que agradecer sou eu. Acho que isso aqui pra gente que fez história no futebol lagoano, né? É importantíssimo pessoas saber o que se passa, o que se passou quando a gente foi atleta, né? E eu agradeço muito, até agradecer também ao Audálio que fez esse contato comigo. Meu empresário. Audálio fez a ponte, Meu empresário. Legal, então. Então, muito obrigado. Que história, minha gente. Hoje a gente recebeu não só um ex-jogador, mas um líder, um formador, é o Jean Capita. Obrigado pela sua história. E a você que nos acompanhou, aqui no Esporte de Peso, a gente não conta só história, a gente eterniza o esporte da nossa terra. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela companhia de todos. Foi um momento importante e, como eu falei, a gente eterniza o esporte da nossa terra. Até o próximo programa. Forte abraço a todos.